redução dos salários reais e sociais, por um aumento do desemprego. E essas políticas de austeridade têm provocado isso no mundo inteiro, mas a gente já vê também as consequências disso no Brasil, né? Uma desmoralização do sistema político, um afundamento do centro político, né? E aí entra já o nosso tema de hoje. Como resultado dessa desmoralização do mainstream político, você tem a emergência de alternativas populistas. Isso é o cenário que a gente vê no mundo inteiro. E é interessante até começar a refletir como isso eventualmente rebaterá no Brasil também. Então, a democracia liberal está em crise. Isso que a gente tinha imaginado em algum momento, né, nas palavras célebres do Fukuyama, de que nós havíamos chegado, de certa forma, no fim da história, as instituições definitivas de organização social tinham sido encontradas, a saber, né, esse mercado, uma economia de mercado globalizada, né, e a democracia liberal, né, no nível político, isso entra em profunda crise, que é uma crise que é parcialmente ecológica, né, mas que com o recrudescimento neoliberal a partir das políticas de austeridade tem se tornado também uma crise do Estado e uma crise do sistema político, da democracia representativa, que vem sendo questionada no mundo inteiro. Então a gente está observando uma espécie de oleada, de uma indignação popular contra a classe política, né, ou contra a casta, né, contra a elite. E essa indignação popular, ela pode ir para vários lados. Nada garante que essa indignação, que essa raiva, que esse desprezo pela política vai tomar uma conformação progressista. Ela pode igualmente, né, adotar tons reacionários. Então o populismo, de alguma maneira, corta para os dois lados, né? Essa ameaça populista à democracia representativa e à política liberal, ela pode se dar na forma também do que a gente poderia chamar de um populismo reacionário, né? E eu tenho insistido nisso, nessa formulação de um populismo orientado ao passado, né? E esse populismo orientado ao passado é tipicamente a fórmula que o Donald Trump, por exemplo, apresentou nos Estados Unidos. Então ele se colocava, é engraçado, como o Trump, que é um sujeito que nasceu em berço de ouro, né? Com certeza não vem das classes populares, mas ele se colocava ao longo de toda a campanha como defensor dos de baixo, como defensor do povo, contra uma elite liberal que havia se deslocado da população, né, e estava a serviço dos interesses financeiros globalistas. Esse era o discurso. E ele seria esse grande campeão das massas que transformaria o Partido Republicano num partido da classe trabalhadora. É isso que o Trump colocou durante a campanha eleitoral. Né? E ao passo que você tem esse populismo reacionário, que faz menção a um passado supostamente glorioso, portanto, Make America Great Again, né? Faça a América grande de novo, esse era o chamado, e fazer a América grande de novo tem a ver com construir um muro em torno da América para separá-la dos demais e impedir a invasão dos bárbaros. Né? Veja como, de certa forma, o colapso, a dissolução imperial vem acompanhada desse medo, dessa invasão dos de fora, dessa invasão dos outros, né? Que de certa forma é uma ameaça real, né? Porque nós vivemos uma crise de refugiados, hoje, sobretudo causada pelas guerras no Oriente Médio, né? Então, como própria consequência da guerra do Iraque, da guerra do Afeganistão, que produziu uma série de países sem Estado, praticamente, ou países com Estado falido, né? E isso, a história se repete na Líbia e agora muito fortemente na Síria, né? E esses refugiados tentam escapar dessa barbárie, desse caos social total, batendo nas portas da fortaleza Europa, né? Do forte Europa. E causando, nesse processo, né, também um fortalecimento de uma extrema-direita xenófoba que coloca também como seu objetivo fortalecer os muros, fortalecer as fronteiras e impedir a entrada desses outros que aparecem agora como uma figura ameaçadora, né?
capitalizando também no sentimento de insegurança, de vulnerabilidade, de ansiedade de uma classe trabalhadora cada vez mais empobrecida, né, inclusive enfraquecida na sua própria identidade cultural. Né? Então, é muito curioso a gente ver como algumas dessas alternativas populistas, inclusive populistas de direita, acabam apelando para essa antiga classe trabalhadora que o neoliberalismo destroçou no seu processo de avanço. Então, a Marine Le Pen, por exemplo, na França, né, diz ser a candidata da classe trabalhadora. E, de fato, é bem votada em certos setores da antiga classe operária que havia sido destruída por uma certa avançada neoliberal. Também, na Inglaterra, uma parte da votação do Brexit, né, se dá justamente naquelas regiões que sofreram um processo mais intenso de desindustrialização, de empobrecimento, né? E esse empobrecimento, essa angústia, esse desespero, às vezes se expressa também como esse medo do outro. E essa nova direita populista vai se alimentar dessa ansiedade para dizer, não, nós vamos proteger vocês dessa ameaça externa. Então, é interessante ver como essas crises, de alguma maneira, se comunicam e se reforçam. Né? Então nós temos, por um lado, uma crise ambiental que vai cada vez mais produzir catástrofes climáticas e assim, gerar refugiados climáticos. Né? Nós temos uma crise econômica, né? Resultado da própria processo cíclico da acumulação capitalista, mas também por uma certa tendência secular de baixa da taxa de lucro, que meio que levou a uma estagnação generalizada, né, do investimento capitalista produtivo a nível global. Né? E seja essa ofensiva neoliberal que produz desigualdade, que produz desemprego, que decompõe a classe operária, né? Agora resulta também numa própria crise da política, da democracia liberal, na forma de uma insurgência, de uma revolta, mas uma revolta difusa, uma revolta de alguma maneira não reflexiva, não consciente, mas uma revolta desses de baixo que estão sentindo que estão perdendo o jogo, né, mas não tem como organizar essa revolta. Né? E essa revolta é apropriada também por um certo programa de uma direita que já não é exatamente a direita neoliberal dos últimos 30, 40 anos, mas é uma direita que retoma temas da velha direita de forma muito explícita, né? O tema da nação, o tema da raça, né? O tema do sangue, o tema dos espaços dos